num objeto. Esquece a linguagem. Como que é o nome disso para você pôr no Google? Esse cara, você quer validar esse cara que está deslocado para o cantinho ali. Esse espacinho aqui, ó. Eu quero validar a propriedade que está ali dentro. Como que é o nome disso? Então, além de saber o inglês, você tem que saber também o português. Então, nesse caso, o termo aí é aninhado. Em inglês é nested. E teve um cara que eu liderava, que ele não conseguiu descobrir como fazer essa validação em React, que eu já vou falar dele depois, que ele não conseguiu descobrir porque ele não sabia a palavra. Então ele não sabia buscar, ele falou, eu suspeitei que tinha alguma coisa. Aí quando ele me mostrou, eu falei, mas por que você não validou de tal jeito? Eu não achei. Eu falei, mas você procurou por nested? Aí passou tipo 2 minutos e ele falou, achei aqui. Porque ele só não sabia o termo. Então parece que é bobeira, esse cara está falando um monte de bobeira, não é. Isso é real. Se você não conseguir usar os termos corretos, fica muito difícil de você encontrar o que você está procurando. Mais um tópico importante para quem quer ser um programador. E que também pode parecer que é uma coisa antiga, mas não é. Isso aqui deve ser de algum filme velho, não é mais verde assim. Mas quem hoje já usa terminal diariamente? Quem tem esse hábito de usar? Bastante gente. Então, o terminal, para muita gente talvez fala, cara, mas para que precisa usar isso? Eu tenho um mouse, né? Então, a maioria dos servidores, não são todos, tá? Principalmente a galera que trabalha com Microsoft, .NET, C Sharp, eles usam Windows. Mas a maioria do mercado de desenvolvimento não usa o Windows. E os servidores, eles usam algum sistema baseado em Unix. E normalmente no servidor não tem vídeo. Você não tem a camada de vídeo para te passar informação visual. Você só tem informação textual. Então não é uma questão de, eu quero ser o hipster, eu quero ser o cara diferentão que usa o terminal. Não tem a tela. Então isso é importante vocês entenderem. Não vai ter a tela. Então você vai ter que conseguir. E aí você consegue fazer um monte de coisa, a ideia aqui não é ensinar terminal, mas você consegue fazer um monte de coisa, né? Como copiar arquivo, criar pasta. Todos esses comandos aqui, eu devo usar eles praticamente todos os dias, e aí eu tenho mouse. É porque quando você aprende é muito mais rápido você fazer esse comando, sem precisar ficar navegando em mouse e pasta. Matar um processo, por exemplo, muitas vezes com mouse nem dá para fazer, tem vezes que é um processo oculto, um processo do kernel. Enfim, são coisas que parecem, para quem nunca viu, parece muito estranho, mas é uma coisa que eu uso diariamente. Uma que eu demorei para aprender, mas eu depois aprendi na marra, é o Vim, que é para você conseguir editar arquivo texto no terminal. Se você quer mexer em servidor, quer configurar a Apache que ele falou, Nginx, tudo isso, você precisa usar o Vim ou alguma coisa parecida, e é meio chatão, porque, putz, não é um Word, né? Você está acostumado com o Word, vai lá no localizar bonitinho, clica. Então ele tem os mesmos recursos, talvez até mais, só que ele é tudo no modo texto. E mais algumas dicas sobre o terminal. Aquele pessoal viciado em Counter-Strike ou joguinhos aí, lembre que dá para instalar o Dual Boot. Então, coloca o Ubuntu numa partição ou na mesma partição e coloca o Windows na outra lá, porque quem gosta de Windows, né, é sofrível, mas a gente respeita. Esse cara aqui, o ZSH e o O mais ZSH, esse de baixo é só um complemento de cima. Mas ele é tipo uma extensão que você coloca, nem sei o nome certo, mas é tipo uma extensão que você coloca no terminal e ele fica mais malandrinho. Então quando você digita uns comandos meio errados, ele adivinha. Quando você aperta o Tab, ele completa mais fácil. Então é só uma forma de deixar o teu terminal um pouco mais esperto. Você vai usar o mesmo terminal que você quiser, só que você vai colocar esse cara em cima dele. Então, também quem quiser saber mais, é fácil de achar, mas se precisar de ajuda, eu vou depois dar uma forma interessante da gente conversar mais. Aí falando de terminal, só para vocês verem como eu já sou meio velho, né? Quando a gente começa a escrever as coisas, caramba, por que eu fazia isso? Era porque não tinha, né? Então, quando eu estudava na UEMS, a gente pegava o trabalho, colocava no pendrive, né? A internet, acho que nem sei se tinha internet, mas não era tão boa. E a gente colocava as coisas no pendrive, e aí chegava em casa, punha no computador, aí voltava, colocava no pendrive, e aí direto trazia a versão errada. Aí nessa época eu peguei um programinha de terminal que eu fiz, para quando eu plugasse no meu computador, ele fazia a atualização. Quando eu plugasse na UEMS, ele fazia a atualização inversa. Então foi um programinha bem besta que eu fiz, e que hoje não faz sentido nenhum fazer, né? Tem N formas de você fazer esse tipo de transferência, mas naquela época, que a internet era muito lenta, eu fiz até com tela, era uma frescura, mas era muito legal. Então, para vocês verem que o terminal, nesse caso eu fiz, não era uma coisa essencial, mas no servidor eu já fiz o script de corrigir maratona no Boca aqui, o último ano que eu estava aqui foi eu que fiz, nem coloquei um if lá para o meu time sempre dar certo, né? Mas tem um script para corrigir prova de maratona, de competição. Então dá para fazer praticamente de tudo com o terminal, ele é muito interessante. Não é para usar essas coisas para gerenciar código hoje, né? Pelo amor de Deus,
eu já vou falar daqui a pouco, mas não faz sentido nenhum usar Dropbox, Google Drive, e-mail, mesmo que pareça mais fácil, muito mais rápido, mas não é, é um problema. E, enfim, eu tinha até outra história para contar disso, mas se eu ficar contando história aqui vocês vão ficar de saco cheio. Então só vou falar que eu perdi uma semana de iniciação científica porque eu não conhecia o Git, meu computador foi roubado, enfim, me ferrei. Então, aprenda a usar a ferramenta de gestão de código, porque elas são essenciais. E hoje a mais famosa é o Git. Eu fiz a questão de colocar essa foto aqui dessa garrafa, tem até uma adesivinha aqui do GitHub, que é uma plataforma para Git, que essa garrafa me acompanha desde 2007, quando eu estava aqui. Eu aprendi a tomar tereré porque eu ficava o dia inteiro aqui nesse calor, e aí que eu aprendi a tomar tereré porque eu sou de São Paulo e não sou daqui. Mas, tirando a parte nada a ver da minha história de novo, vamos falar do Git. Então, para quem suspeita que o Git não seja muito bom, tem um nome aqui que faz ele já virar incrível, né? Alguém sabe quem que é esse cara aqui? É meio fácil, né? Porque o nome dele ele é meio... ele gosta de ego, né? Então, esse cara criou o Linux e ele é o mesmo cara que criou o Git. E de novo, falando de ponto de vista prático, ele criou o Git porque ele estava cansado de gerenciar código no CVS, SVN e outras coisas? Não foi só por causa disso, é porque estava dando problema, porque o kernel do Linux tem mais de 100 desenvolvedores ativos e estava começando a dar muito conflito. Então ele com o time do Linux resolveram buscar uma solução melhor. Então o Git era uma solução real para um problema que estava acontecendo real. Ele vai manter, para quem nunca usou um controle de versão, tem vários, tá? Mas o Git hoje é praticamente todo mundo usa. Ele mantém histórico de todas as suas alterações. Isso pode parecer bobeira, mas já vou explicar um pouco mais. Você tem um backup automático, porque o Git, você normalmente tem um servidor e a sua máquina, ou a máquina de cada desenvolvedor. Mas você nem precisaria ter um servidor. Você poderia ter aquela minha ideia do pendrive, você pode ter um repositório Git de um pendrive na sua máquina, e você sincronizar código de qualquer forma. Então o que você ganha com isso? Pense, se você... estou repetindo a palestra dele. Se você tiver um pendrive e uma máquina, e um quebrar, o outro ainda está funcionando. Então, automaticamente, ao usar Git, como pelo menos você precisa de 2 repositórios para fazer a sincronização, você já tem um backup. Então, mesmo que você não tenha uma estrutura de backup, você já tem um backup porque está em 2 lugares ao mesmo tempo. E também para trabalhar várias pessoas juntas. Então, putz, fazer trabalho de faculdade era infernal, mas eu não sabia que tinha esses negócios, e você ficava mandando código por e-mail um para o outro, sempre estava errado. Aqui só um resumo dos comandos assim, de novo, que eu uso praticamente todo dia, acho que até todo dia mesmo. Então clone é para você pegar uma coisa que está em outro servidor Git e trazer para o seu. Checkout é para você mudar a posição. Lembra que eu falei que você tem todo o histórico? Pensa que vai ter uma lista de todos os históricos, tem até um slide aqui, mas vai ter uma lista de tudo que já aconteceu naquele código. E você vai querer pular para um ponto específico. Você consegue isso rapidamente, que é uma das vantagens do Git. Os antigos demoravam. O Git é instantâneo, ele troca qualquer ponto do seu repositório. Commit é para mandar uma mudança, push é para realmente mandar, né? O commit ele registra, o pull é para pegar, o merge é para misturar 2 branches, já vou falar disso, e o stash é para salvar as coisas que você está fazendo e continuar depois. Quantas vezes você já estava fazendo, você já fez algum trabalho grande, você estava lá no meio do teu trabalho grande, e você viu que tinha um negócio bem simples para arrumar, mas você já tinha bagunçado o código todo e não dava para arrumar antes de terminar aquela parte mais difícil. O Git Stash é justamente para isso. Ele pega aquela bagunça que você ainda não commitou, joga para um lugar que chama Stash, e ele joga lá na stack do Stash, você faz a coisa simples e depois você dá Unstash e você volta todo aquele código bagunçado. Então você consegue meio que limpar seu código, mas não perder. Porque antes você tinha que falar, tá bom, esquece, vou começar de novo porque eu preciso fazer outra coisa antes. Então tem várias formas de fazer isso, essa é a forma mais simples. E aí a gente tem um recurso que, na maioria das... Lembra que eu estou falando aqui daquele desenvolvedor bom que está nas empresas. Então não estou aqui falando como fazer um bom trabalho de faculdade, estou falando para você arrumar um trampo. Então as empresas, elas muitas vezes, elas usam não sei se lá no PagSeguro é isso, mas deve ser parecido, Gitflow. Então é alguma coisa, ele fez assim com a cabeça, tá? Quem não viu. Mas todas as empresas usam alguma coisa parecida, porque a ideia é boa. Porque a ideia é o seguinte, eu vou fazendo mudanças no meu código. E aí a minha equipe de desenvolvimento, ela tem uma linha aqui que ela está desenvolvendo. Isso aqui, o Diego, né? A gente organizou um evento junto, mas a gente acabou não se encontrando pela vida, mas é só confirmando. Esse cara aqui, o Diego citou várias vezes produção. Todo mundo sabe o que era produção quando o Diego estava falando? Ninguém? Aí, Diego, você falou a produção 10 vezes, ninguém sabia. Produção é o código que está rodando de verdade. Quando você usa o PagSeguro, esse é o código de produção. Tem o código que o desenvolvedor está vendo só na máquina dele. Esse código não é o de produção. Então, o master aqui normalmente é o nome padrão para o código que está em produção.
E aqui esse develop, ou development, enfim, é o nome do código que está em desenvolvimento. Como o Diego falou, pô, a gente está fazendo uma nova feature aqui, a gente precisa suportar um novo recurso. Ele fica aqui. E esse git flow, flow vem de fluxo, né, do inglês, é só uma forma fácil de você conseguir ficar mexendo o código entre essas linhas diferentes. Então você consegue abrir uma linha diferente, que se chama branch no Git, que é uma ramificação de novo em inglês. Se você já sabe o que é branch, fica mais fácil de entender. Senão eu preciso traduzir. Então veja que o inglês ele pode atrapalhar bastante. Então se eu criar uma branch, ele vai criar uma ramificação de código, depois eu posso voltar esse código para a minha branch principal, e o Git Flow ele ajuda nessa brincadeira de abrir uma branch, fechar uma branch. Então isso aqui é só para vocês terem na cabeça, para depois dar uma pesquisada. Começa usando o Git, esquece isso aqui, depois lembra que existe isso aqui, vai tentar entender como que é quando vocês estiverem fazendo coisas maiores. Aí, onde a gente usa o Git, né? Lembra que o Git é um cara que foi criado lá pela equipe do Linux, ele é de graça, não tem plataforma, não tem telinha bonita, não tem nada. Ele é uma ferramenta de linha de comando. Só que aí, os caras do GitHub, espertamente, falaram, cara, esse negócio está se tornando popular, vamos criar um site onde as pessoas conseguem fazer as coisas no Git de forma fácil. E se for open source, que é outro termo que o Diego usou várias vezes, se for o código aberto, que todo mundo pode ver, vai ser de graça. Se for código fechado, que você só quer que seu time veja, você vai ter que pagar. Então esse é o GitHub. Ele é um facilitador para você usar Git. Você não precisa usar GitHub se você não quer usar GitHub. Tem outras alternativas, por exemplo, uma que está crescendo muito é o GitLab. O GitLab é legal porque ele tem o plano free dele, é bem generoso, sei lá como esses caras vão ganhar dinheiro. Mas com o free você pode fazer praticamente tudo, eu nem sei qual é a limitação, eu uso bastante e é de graça, então ele é bem interessante. Falando do GitHub, que é o mais usado, tá? O GitLab você usa para economizar dinheiro, quando você quiser fazer uma coisa que pode ser aberta, você usa o GitHub. Então ele é o